Quero ler nesta manhã com você uma passagem bíblica que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 20, e versículo 12 e 13. Esta passagem bíblica ela fala sobre o juízo final. Quero lembrar a você que Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Quando ele criou o mundo, que ele criou a terra, que ele criou todas as coisas, ele já sabia como ia começar e como isso ia terminar. E essa é uma parte muito importante que devemos compreender, né? Então, eu quero que você entenda que o juízo final é exatamente o final de todas as coisas, quando Deus vai determinar o destino eterno de toda a humanidade, de todos os seres vivos, de todas as coisas que ele criou, porque ele não vai viver lidando para sempre com esta corrupção humana, com estas injustiças, com o sofrimento que ele contempla todos os dias e que ele sente desgosto por isso, como foi no tempo do dilúvio, quando ele resolveu destruir a terra, quando ele disse que se arrependeu de ter feito o homem. Então ele disse assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne. Então eu não vou ficar para sempre nesta luta, nesta lida com esses seres humanos, porque eles são carnais, eles estão caídos em pecado e isso tem que acabar algum dia. E então, quando ele criou todas as coisas, ele já sabia como ia terminar. Por essa razão é que Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Se alguma coisa está começando, Deus já sabe como é que isso vai terminar. E quando falamos do juízo final, é aquele juízo último, aonde todos os seres humanos, todas as pessoas vivas e mortas, terão que prestar contas diante de Deus daquilo que fizeram com suas vidas, né? E aqui, então, no juízo final, está escrito assim, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 12 e 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui está o final de todas as coisas. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, quer dizer, depois do julgamento, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Bíblia fala sobre este livro da vida em várias passagens, desde o Velho Testamento até o livro de Apocalipse é falado sobre o livro da vida. E as pessoas que serão salvas no final, né, quando tudo tiver terminado, eles já foram escritos neste livro antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar a terra, antes de Deus fazer o mundo e trazer os homens à existência, ele escreveu no livro o nome das pessoas que ele salvaria no final. De maneira que existem várias palavras que definem o que é salvação, né? E eu tenho na minha casa um livro chamado A Sã Doutrina, que fala que não se pode, por exemplo, falar da salvação em uma única palavra. Salvação quer dizer perdão, redenção, justificação, santificação, propiciação, eleição, e todos esses são aspectos da salvação. E no que se refere ao livro da vida, falamos de eleição, de predestinação.
São palavras que muitas vezes causam polêmica, porque por falta de entendimento, tanto de quem ensina, como de quem recebe aquele ensino. Eles preferem ficar polemizando, discutindo um contra o outro, mas eles mesmos não vão na Bíblia, na fonte, para descobrir. Então, já vi dentro da igreja alguns sujeitos dizer que a doutrina da predestinação é diabólica. Diabólica é a mente dele, porque falar uma coisa dessa da Bíblia, não se pode falar. A doutrina da predestinação é tão correta, tão bíblica, quanto a doutrina do livre-arbítrio. Na verdade, são duas faces da mesma moeda. Quem nunca leu na Bíblia, por exemplo, que Jesus diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quem nunca leu na Bíblia que o povo que vai para o céu são os escolhidos de Deus? Então, se são escolhidos, quem escolheu foi Deus. Não fomos nós que escolhemos a Cristo. Não fomos nós que escolhemos ser salvos. Quem nos escolheu para salvar foi Deus. Ele que nos escolheu. E Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Agora, nós não precisamos ficar batendo pé nessa doutrina, porque isso é apenas um aspecto da salvação. Existe o aspecto da responsabilidade humana, né? Onde os homens se tornam responsáveis por sua salvação ou perdição. Um dos grandes privilégios daqueles que andaram com Jesus Cristo aqui na terra foi fazer para eles perguntas que de outra forma nós nunca poderíamos saber a respeito de determinados assuntos. E uma pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor foi esta: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus aproveitou a palavra dele para dar um exemplo. Ele não disse são poucos ou são muitos. Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, e poucos são os que encontram. E porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, foi dessa maneira que Jesus respondeu à pergunta dos seus discípulos. Quer dizer, aí está a resposta. Ainda que os salvos sejam uma grande e inumerável multidão, podemos dizer que os que se perdem são muitas vezes mais, do que os que se salvam. De maneira que basta você olhar, por exemplo, que quando o Senhor trouxe o dilúvio sobre a face da terra, havia uma grande população mundial que já habitava a terra, ali pela Mesopotâmia, ali onde o mundo começou, onde os homens começaram a caminhar sobre a terra. Mas apenas oito pessoas, 8 pessoas foram salvas. Quer dizer, no mundo inteiro, 120 anos Noé passou para construir a arca, E apenas 8 pessoas foram salvas, Apenas 8 pessoas. Quer dizer, o número de salvos era insignificante diante do número de pessoas perdidas. Quando o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, também restaram pouquíssimas pessoas. Era Ló, a mulher dele, 2 filhas e 2 genros, Então, são 6 pessoas. Eram 6 pessoas. E, na realidade, 2 já ficaram para trás, que são os genros dele. Sobraram, então, Ló, a mulher dele e 2 filhas. Mas a mulher olhou para trás e ficou também pelo caminho, de maneira que só se salvou Ló e as 2 filhas.
Quer dizer, mesmo daquelas 6 pessoas que estavam dentro da visão do plano da salvação, só 3 foram salvas. Haviam 6 que estavam dentro do propósito da salvação, mas só 3 se salvaram. Os outros 3 ficaram pelo caminho. De maneira que realmente são poucos os que se salvam, porque o caminho é apertado e a porta é estreita. E espaçoso é o caminho e larga é a porta que vai para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Por isso que me admira muito pensar, por exemplo, nesta passagem bíblica que eu já falei delas há uma semana atrás aí, que diz assim: a estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, esta é a pergunta que eu estou fazendo neste vídeo, para falar sobre este assunto de salvação. Este é o aspecto que eu quero abordar nesse momento. Quem são estas pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo? Desde a fundação do mundo, seus nomes não estão escritos. E se os nomes não estão escritos, eles nunca serão escritos e eles nunca serão salvos. Aí você pergunta, mas como pode ser isso? Pode, porque Deus conhece o começo e o fim de todas as coisas. Ele anuncia o fim desde o princípio. A questão é, uma pessoa que diz assim, bom, então eu vou viver da maneira que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, porque se eu tiver que ser salvo, eu vou ser salvo, e se eu tiver que me perder, eu vou me perder. Ótimo, você vai viver dessa maneira, e quando chegar lá no dia do juízo, os anjos vão procurar o seu nome no livro da vida e vão dizer, de fato, você jamais esteve escrito neste livro. O seu destino é a perdição. Agora, se uma pessoa diz assim, não, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero abandonar essa vida de pecado, eu quero viver para Jesus Cristo, eu vou me esforçar e vou viver todos os dias da minha vida lutando por essa salvação. Quando chegar naquele dia, o Senhor vai dizer, o teu nome está aqui escrito. Por causa das atitudes que eu tomei, porque não importa, se o meu nome está ou não escrito, isso não quer dizer que eu deva agir por uma coisa que eu não conheço, que eu não sei se realmente existe. Porque mesmo que um salvo, que uma pessoa soubesse que o nome dele está escrito ali no livro da vida, ele certamente faria de tudo para continuar merecendo estar naquele livro. E o que sabia que não estava, também ia fazer a mesma coisa. Mas ninguém sabe. Quem está escrito e quem não está escrito, só vai saber no final, quando tudo terminar, quando tudo acabar. Então, no final, nós saberemos. Aquele que agiu de forma desleal, com perfídia, com falsidade, com deslealdade com Deus, o nome dele nunca foi escrito, não está escrito e jamais será escrito no livro da vida, porque Deus viu desde o princípio a atitude dessa pessoa. As obras delas estarão escritas nos livros e eles serão julgados segundo as suas obras, porque todos nós seremos julgados segundo as nossas obras. Há muita coisa errada que se fala nas igrejas. Muitas pessoas que não conhecem absolutamente nada da Bíblia falam muita bobagem. Por exemplo, assim, dizer, muitas pessoas estão indo para o inferno porque nunca ouviram falar de Jesus. Isso é uma besteira, porque você torna vão o juízo de Deus, você torna vão o julgamento de Deus. Você acha que uma pessoa, por não ouvir falar de Jesus, vai para o inferno?
Mas mais qualificado para ir para o inferno está aquele que ouviu falar, que se entregou a Cristo, que conhece a Bíblia e que não cumpre o que ela está escrito. A Bíblia diz: melhor seria para o tal homem nunca haver conhecido a verdade. Melhor seria para eles nunca terem conhecido o caminho da verdade, do que, tendo conhecido, ir contra o mandamento de Deus e a verdade de Deus. As pessoas que morrem sem nunca terem ouvido o Evangelho, elas serão julgadas segundo as suas obras, segundo o entendimento que elas tinham, segundo a forma que elas viveram, segundo as circunstâncias que cada um veio a este mundo e partiu deles. Mas se essas pessoas forem salvas, elas serão salvas pelo mérito do sacrifício de Jesus Cristo, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para salvar toda a humanidade. Ele é uma forma que permite a Deus salvar quem Ele quer e a perdoar a quem Ele quiser. Então eles não serão salvos pelas obras, serão salvos porque serão julgados segundo o entendimento que eles tinham da forma que eles vieram ao mundo e da forma como eles foram para o mundo. Você pode pensar nos lugares mais remotos da terra, onde uma pessoa nasce, vive e morre conforme aquilo que ela tinha à sua vista, e é assim que ela será julgada. A Bíblia diz que quando os homens não têm lei, dentro do coração deles tem a consciência que serve para eles como lei. Eles próprios agem conforme o entendimento que eles têm das coisas. Assim, dessa maneira, é que eu chamo a atenção para este fato. Quer dizer, quando uma pessoa se perde, se uma pessoa não aceita Jesus, eu uso essas palavras porque é o que o povo conhece, mas se a pessoa não se arrepende dos seus pecados e não entrega sua vida a Cristo, elas simplesmente estarão vivendo, elas são responsáveis pelo destino que elas vão ter. Mas aqueles, se tiver que ir para a perdição, eles irão para a perdição por culpa deles mesmos. É a responsabilidade deles que vai levá-los à perdição. Mas as pessoas que são salvas, que estarão lá no céu, isso não será um mérito deles, isso será um mérito de Deus. Um mérito do Criador, de Deus que olhou todas as coisas e nos escolheu para salvar. Não é? Então, é nessa palavra que existe a palavra predestinação, ela se refere àqueles que Deus predestinou para a vida eterna. Os que estão predestinados à vida eterna são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Está escrito isso no livro de Gálatas, que Deus nos elegeu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, e que nenhum homem pode se gloriar disso. Quer dizer, esta eleição, aquele que nos elegeu, aquele que nos escolheu, nos predestinou para a vida eterna. Agora, ninguém está predestinado ao inferno. As pessoas vão para o inferno porque escolheram ir para o inferno. Então, no meio dessa história toda, existe a responsabilidade humana. Porque onde está a injustiça de Deus? O que você faz hoje com a sua vida? Aqui estou eu pregando esta palavra nesta manhã. E a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos dos vossos pecados, Ouve a voz de Cristo. Tantos ensinos existem na palavra de Deus, de fácil entendimento, mas as pessoas não querem ouvir, não querem fazer. Elas se entregam à leviandade, se entregam à escravidão, se entregam aos vícios, se entregam aos pecados e não se importam. Então, onde está a falta de Deus aí? Eu também não sei se o meu nome está escrito no livro da vida. Mas se eu andar com Cristo todos os dias da minha vida, no final eu vou olhar e o meu nome vai estar lá. Então eu não posso
usar como desculpa, eu não sei se eu sou salvo, se eu não sou, se eu tiver que ser salvo, eu vou ser, se eu não tiver que ser, eu também não vou ser. Aí descambo para o mal. E por que não usa essa atitude para dizer assim, não, eu vou fazer tudo direito na minha vida, eu vou procurar me esforçar. Se eu tiver que ser salvo, serei. Né? Se eu tiver que não ser, não vou ser. Mas eu vou me esforçar para ser. Quer dizer, essa atitude a maioria das pessoas não tem. Mas a atitude de fazer o mal, de andar conforme o seu coração, entrar por um caminho largo, por uma porta larga e por um caminho espaçoso, isso eles querem. Por quê? Porque é fácil. Né? É fácil isso. Então, eu tenho visto que a Bíblia diz assim, que a sabedoria está em toda parte, clamando pelas ruas, nas esquinas, na estrada, enfim, a sabedoria está em toda parte. E os tolos também. Porque eles em vez de estar aprendendo com as coisas da sabedoria, eles continuam sendo tolos, mas a sabedoria está em toda parte. Até nos desenhos animados, até num filme que você está vendo, em toda parte você pode aprender alguma coisa boa. E existem muitas mensagens que são levadas e as pessoas não despertam disso. Elas não se despertam para a realidade e para a verdade. Agora, quem são estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo? Quem são essas pessoas que a Bíblia diz que são como a areia no mar, cujo número é como a areia que está na praia do mar? Esses são aqueles cujos nomes nunca estiveram escritos no livro da vida e nunca estarão. Quem são estes? Quem são estes indivíduos? Quem são estes homens? Quem são estas mulheres cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo? Estes são a massa de manobra que nós vemos hoje. Este povo que não tem o nome escrito no livro da vida é a massa de manobra de Satanás. São pessoas que não valorizam a liberdade. São pessoas que valorizam a escravidão. Eu estou para dizer, essa geração nunca conhecerá o valor, por exemplo, das riquezas, do dinheiro, porque se contentam em olhar para números no seu celular, números que vai, números que vêm, mas nunca na vida terão o prazer de tocar numa barra de ouro, de segurar, de guardar o dinheiro, de fazer isso, de dizer assim, isso daqui está na minha posse, isso aqui é meu. Mas eles estão muito satisfeitos e felizes em que o dinheiro vai acabar e agora você fica no celular vendo números que vai, números que vêm, que não estão no seu poder, que não estão no nosso poder, mas está no poder dos governos, no poder dos bancos. E então você vai olhar no seu celular, você tem R$100, daqui a pouco você tem 70, cobraram 30, depois cobraram mais 5, depois tiraram mais 8, depois tiraram mais 10. Você vê qual é a diferença? Mas a Bíblia diz que estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles adorarão a besta, eles adorarão o sistema, eles abraçarão as mudanças com muito prazer, eles entregarão sua liberdade, eles aceitarão o seu sinal. Nós vemos hoje no Brasil está acontecendo como aconteceu nos Estados Unidos. A próxima eleição, se você quiser, eu vou pagar para ver. Ou melhor, eu não preciso pagar para ver, eu sei como é que vai ser. Para onde você vai correr? Eu não quero falar sobre este assunto. Mas a corrupção, a miséria, a mentira, a covardia dos homens.
Homens que lutaram, que enganaram, que mentiram nas eleições passadas, mentiram, se dizendo uma coisa e depois que foram eleitos eles eram outras coisas. Hoje eles estão clamando pela volta da corrupção, eles estão clamando pela volta de alguém que seja ladrão e corrupto para roubar, para dar uma migalha para eles. Não querem uma pessoa honesta. As pessoas, quando eles não gostam de ouvir a verdade, alguém vai corrigir, ele diz assim: e tu? E você? E os seus erros? Sabe por quê? Porque ele diz assim: eu não quero me corrigir, eu prefiro que você seja corrupto que nem eu. Por isso eles dizem assim. Se alguém diz: Ronaldo, não haja dessa maneira, porque tu tem falado assim e assim, eu digo: é verdade, será que eu acho que eu não tenho agido corretamente? Se eu desejo me corrigir, eu vou refletir naquilo que alguém está me falando. Mas se eu não desejo, se eu quero continuar com minha loucura, se eu quero continuar agindo que nem um louco, se eu quero continuar agindo como uma pessoa que não tem entendimento, que não tem nada, eu vou dizer: e você também que fala assim, você também que faz isso. Então por isso esse clamor, existe uma grande multidão cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, cujos corações não estão ligados na justiça de Deus, cujas almas estão corrompidas, estão clamando pela corrupção, para que aqueles que roubam dê umas migalhas a ele e ele está satisfeito. Lembram de um político muito antigo aí, e os eleitores dele diziam assim: fulano rouba, mas faz. Fulano rouba, mas dá um pouquinho para nós. Fulano rouba, mas faz. Era assim que falava de um antigo político lá de São Paulo. Ele rouba, mas ele faz. Então tá certo, é assim que tem que ser, não é? Tem que ser alguém que rouba, mas dá um pouquinho para a gente. O outro não rouba nem para ele, nem para os outros. Aí a gente tem que dizer: não, mas a gente vai achar erro na vida dele também. E aí a gente cutuca e acha, e mexe daqui, e mexe dali. E acha sim, porque ninguém é perfeito. Mas a gente quer apontar o erro do outro porque não quer corrigir o nosso. Por isso que é mais fácil apontar que o outro está errado. Tipo assim: eu estou errado, mas você também está. E aí tá tudo bem, tá tudo certo, né? Desde que você esteja errado. Nós estamos falando aqui daqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Aquelas pessoas, aquela pequena quantidade de pessoas, aquela pequena porção de salvos que vai para o céu, que acredita na justiça, que acredita em Deus, que acredita na verdade, que acredita no que é direito. E esses são poucos. O apóstolo Paulo fala sobre a frivolidade da vida, a inutilidade daqueles que se entregam a coisas vãs. E aí nós vemos pessoas aí, né, perdidas no mundo. Esses são os que não foram escritos. Quando você pregar o evangelho a alguém, não diga assim: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Não precisa. Se ele é salvo, ele está escrito desde a fundação do mundo. Deus nunca escreveu um nome depois disso e também nunca apagou. Porque o resto que acontece no caminho, nesta caminhada, está tudo dentro do acordo de Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, o evangelho é pregado, é ensinado a todos, mas poucos são escolhidos. Poucos são salvos.
Isso é uma coisa tremenda e triste, né, da gente perceber. A vida não dura para sempre, né? Nós vamos morrer, ou de velho, ou de doença, ou seja lá do que for, nossa vida vai passar. Mas as pessoas não ligam para isso. A grande maioria dos homens não tá nem aí para isso. Aquilo que há de mais precioso para nós é a salvação, a nossa vida, aquilo que construímos no dia a dia, né? Então, eu fico realmente apavorado. A gente prega porque a Bíblia nos manda pregar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas saberão que houve um profeta falando. Alguém estava avisando. Alguém estava dizendo. Não faça parte da multidão cujo nome não está escrito no livro da vida. Como eu vou fazer isso? Agindo de forma diferente. Você precisa tomar uma atitude diferente. Crer em Deus, se arrepender dos seus pecados e se colocar do lado da minoria. Entrai pela porta estreita. Ande pelo caminho estreito e apertado, que é o caminho da salvação. Deus te dê entendimento e sabedoria. Deus te dê sabedoria e muito entendimento para conhecer estas coisas, esta palavra. A eleição divina, a predestinação divina é uma forma de Deus humilhar a soberba dos homens, que pensam que fazem o que querem, quando na realidade Deus faz o que Ele bem quer e o que Ele bem entende, desafiando toda a soberba humana. A salvação não depende de quem quer, nem depende de quem corre. A salvação depende de Deus que se compadece. E ninguém está fora do plano de Deus, porque o chamado é para todos. Se você faz parte da multidão que vai para a perdição, que vai para o inferno, se você faz parte daquela multidão que nunca teve o seu nome escrito no livro da vida e você quer saber se você faz parte dela ou não, corra hoje mesmo para o lado direito, para o lado daqueles que confiam e acreditam em Deus, daqueles que obedecem à Bíblia e às Escrituras Sagradas, daqueles que vai numa igreja onde tem meia dúzia de gente orando, e não daqueles que correm para as festas de carnaval que são feitas dentro desses templos dedicados a Satanás, que são antes sinagogas de Satanás. Porque se fossem a igreja de Cristo, a casa de Deus seria uma casa de oração. Que Deus te ajude, te abençoe e te guarde. Você só pode saber se você é salvo ou não, se você permanecer firme até o fim. Que Deus te abençoe, te ajude e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.